Quando se pensa em Jerusalém, a imagem que geralmente vem à mente é de uma cidade repleta de história e espiritualidade, um ponto de encontro para três das maiores religiões do mundo. No entanto, essa antiga metrópole reserva surpresas que vão muito além de seus locais sagrados e muralhas de pedra. Você sabia que Jerusalém também tem um estádio de futebol americano? Ou que ela pode ser coberta por uma camada de neve no inverno? E o que dizer da Síndrome de Jerusalém, uma condição psicológica que afeta alguns visitantes? Em nossa jornada por 21 curiosidades sobre esta cidade fascinante, vamos explorar esses e outros aspectos inesperados, como o cemitério mais caro do mundo, as oliveiras milenares e o papel de Jerusalém como um centro de inovação tecnológica. Prepare-se para se surpreender com uma cidade cheia de contrastes e histórias fascinantes. Número 1. Localização. Jerusalém está situada nas montanhas da Judéia, no centro-sul de Israel, a cerca de 800 metros acima do nível do mar. Geograficamente, a cidade fica entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Morto, fazendo dela um ponto de intersecção cultural e comercial ao longo dos séculos. Sua localização estratégica também a torna um centro político e religioso crucial. Jerusalém abrange uma área de aproximadamente 125 km² e é dividida em Jerusalém Oriental e Ocidental, refletindo sua história complexa e multifacetada. A cidade é cercada por vales e montes, como o famoso Monte das Oliveiras, que oferece vistas panorâmicas deslumbrantes da cidade antiga. Além disso, a diversidade de sua paisagem inclui uma combinação de áreas urbanas densas e espaços verdes, contribuindo para uma experiência única tanto para moradores quanto para visitantes. A capital de Israel é um verdadeiro mosaico de culturas, religiões e histórias, tudo em um cenário geográfico fascinante. Número 2. A cidade mais disputada do mundo. Jerusalém é uma cidade marcada por uma história tumultuada de destruições e conquistas. Ao longo dos séculos, a cidade foi destruída 2 vezes, sitiada 23 vezes, atacada em 52 ocasiões e mudou de comando 44 vezes. Cada uma dessas ocorrências deixou uma marca profunda na cidade, moldando sua paisagem cultural e arquitetônica. A destruição mais notória ocorreu no ano 586 a.C., quando os babilônios, liderados por Nabucodonosor II, conquistaram Jerusalém e destruíram o primeiro templo. Essa tragédia marcou o início do exílio babilônico para os judeus. Outra destruição significativa aconteceu no ano 70 d.C., durante a Primeira Guerra Judaico-Romana, quando o Segundo Templo foi destruído pelos romanos sob o comando de Tito. Esse evento é considerado um dos momentos mais trágicos da história judaica e é lembrado anualmente durante o Tisha B'Av, um dia de jejum e luto. Além dessas destruições, Jerusalém foi palco de diversos cercos, incluindo o famoso Cerco de Jerusalém em 1099, durante a Primeira Cruzada, quando os cruzados tomaram a cidade e estabeleceram o Reino de Jerusalém. A cidade também foi ocupada por uma série de impérios, incluindo os persas, gregos, romanos, bizantinos, muçulmanos, cruzados, mamelucos, otomanos e, mais recentemente, pelos britânicos, antes de se tornar parte do Estado de Israel em 1948. Essa história rica e complexa de conquistas e reconquistas contribuiu para a diversidade cultural e religiosa de Jerusalém. A cidade é um microcosmo da história do Oriente Médio, onde cada pedra e cada esquina contam histórias de antigas civilizações e conflitos. Hoje, Jerusalém continua sendo um ponto central de disputa e um símbolo de esperança e resistência para muitos. Número 3. A cidade mais sagrada do mundo. Jerusalém é única no mundo por ser sagrada para 3 das maiores religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Para os judeus, a cidade é o local do antigo Templo de Salomão,
conhecido como o Primeiro Templo, e do Segundo Templo, destruído pelos romanos. O Muro das Lamentações, uma parede remanescente do Segundo Templo, é hoje um local de oração e peregrinação para judeus de todo o mundo. Para os cristãos, Jerusalém é onde Jesus Cristo viveu, pregou, morreu e ressuscitou. A cidade abriga locais sagrados como a Igreja do Santo Sepulcro, onde, segundo a tradição, Jesus foi crucificado e sepultado. Cada ano, durante a Semana Santa, milhares de peregrinos visitam esses locais, reencenando os últimos passos de Jesus. Para os muçulmanos, Jerusalém é o terceiro lugar mais sagrado, depois de Meca e Medina. A Mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha estão localizados no Monte do Templo, conhecido pelos muçulmanos como Al-Haram Ash-Sharif. Segundo a tradição islâmica, foi deste local que o profeta Maomé ascendeu ao céu durante a noite da Ascensão. Essa convergência de fé e tradição faz de Jerusalém um ponto focal de espiritualidade e, infelizmente, de conflito. A coexistência pacífica entre esses três grupos religiosos é um desafio constante, mas também uma fonte de esperança e inspiração para muitos que veem Jerusalém como um símbolo de unidade e diversidade. Número 4. A Cidade Velha. A Cidade Velha de Jerusalém é um lugar repleto de história e diversidade cultural, refletindo a rica tapeçaria de povos e religiões que ali coexistem. Dividida em 4 bairros distintos, judeu, muçulmano, cristão e armênio, cada um desses setores possui sua própria identidade única e uma abundância de locais sagrados e históricos. O bairro judeu é conhecido por abrigar o Muro das Lamentações, um dos locais mais sagrados do judaísmo. Este bairro é um centro de vida religiosa e cultural, com sinagogas antigas, centros de estudo e uma vibrante comunidade judaica. O bairro muçulmano é o maior dos 4 e inclui o Haram al-Sharif, onde se encontram a Mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha. Esse bairro é um centro de vida comercial e cultural, com mercados movimentados e ruas estreitas cheias de lojas e barracas de comida. O bairro cristão é o lar da Igreja do Santo Sepulcro, um dos locais mais sagrados do cristianismo. Esta área é conhecida por suas igrejas e mosteiros, além de ser um destino de peregrinação para cristãos de todo o mundo. O bairro armênio, o menor dos 4, é uma comunidade fechada com sua própria catedral, o Patriarcado Armênio e várias instituições culturais. A presença armênia em Jerusalém remonta a mais de 1500 anos. Esses 4 bairros juntos criam uma cidade dentro de uma cidade, onde diferentes culturas e religiões coexistem, às vezes em harmonia e outras vezes em tensão, refletindo a complexidade e a riqueza da história de Jerusalém. Número 5. Síndrome de Jerusalém. A Síndrome de Jerusalém é um fenômeno psicológico fascinante e peculiar que ocorre entre alguns visitantes da cidade. Essa condição, observada principalmente em turistas e peregrinos, é caracterizada por uma série de comportamentos obsessivos ou delirantes que geralmente se manifestam durante ou após a visita a Jerusalém. As pessoas afetadas por essa síndrome frequentemente desenvolvem a crença de que possuem uma missão divina ou que são figuras bíblicas importantes, como profetas ou o Messias. Os sintomas podem incluir alucinações, discursos incoerentes, cânticos religiosos e até mesmo a adoção de trajes tradicionais da época bíblica. Apesar de parecer um episódio isolado, a Síndrome de Jerusalém é reconhecida por médicos e psicólogos como uma condição real, embora rara. Acredita-se que a combinação da intensa carga espiritual da cidade e as expectativas religiosas pessoais desencadeiam esses episódios em indivíduos predispostos. Embora a maioria dos casos seja temporária e os sintomas desapareçam após alguns dias, em alguns casos mais graves, pode ser necessário atendimento médico ou psiquiátrico. A Síndrome de Jerusalém
é um lembrete do impacto profundo que esta cidade sagrada pode ter sobre aqueles que a visitam, especialmente em um contexto de fé e devoção intensas. Número 6. Cemitério mais antigo e mais caro do mundo. O Monte das Oliveiras, em Jerusalém, é um dos locais de sepultamento mais antigos e reverenciados do mundo. Este cemitério é conhecido não apenas por sua importância religiosa, mas também por ser o mais caro do planeta. Os preços das sepulturas podem chegar a centenas de milhares de dólares, refletindo a alta demanda e o valor simbólico do local. Para muitos judeus, ser enterrado no Monte das Oliveiras é considerado uma honra suprema, pois acredita-se que o Messias iniciará a ressurreição dos mortos a partir deste monte, conforme as tradições judaicas. Além de sua importância religiosa, o cemitério é um verdadeiro museu a céu aberto, contendo túmulos de figuras históricas e religiosas de grande importância, desde profetas bíblicos até líderes modernos. A localização do cemitério também oferece uma vista panorâmica impressionante de Jerusalém, incluindo o Domo da Rocha e a Cidade Velha. Apesar dos altos custos, a demanda por sepulturas no Monte das Oliveiras permanece alta, alimentada pela crença na santidade do local e seu significado esotérico. O cemitério continua a ser um ponto de convergência de fé, história e tradição, destacando ainda mais a singularidade de Jerusalém. Número 7. A Pedra de Jerusalém. Uma das características mais marcantes de Jerusalém é o uso obrigatório da Pedra de Jerusalém em todas as construções da cidade. Esta lei, estabelecida em 1918 durante o Mandato Britânico, visa preservar a aparência única e histórica da cidade, unificando esteticamente suas estruturas com uma cor dourada e clara que reflete a luz do sol. A Pedra de Jerusalém, um tipo de calcário local, é extraída das montanhas ao redor da cidade e possui uma aparência distinta que se tornou sinônimo de Jerusalém. Esse requisito arquitetônico dá à cidade uma identidade visual única e inconfundível, tornando-a facilmente reconhecível em fotos e filmes. A regra de usar Pedra de Jerusalém é aplicada tanto a construções públicas quanto privadas, incluindo novas edificações e restaurações de prédios antigos. Isso não só preserva o patrimônio histórico da cidade, mas também mantém uma harmonia visual que é raramente vista em outras metrópoles. Além de sua beleza estética, a Pedra de Jerusalém também tem propriedades isolantes, que ajudam a manter os edifícios frescos durante o quente verão da região. Este detalhe arquitetônico é mais do que uma escolha estilística. É uma tradição que mantém viva a história e o espírito de Jerusalém. Número 8. O centro do poder. Jerusalém é a capital de Israel e também a sede do parlamento israelense, conhecido como Knesset. Localizado no bairro de Givat Ham, o edifício do Knesset é um símbolo importante da democracia israelense e do governo do país. Inaugurado em 1966, o Knesset é o centro legislativo de Israel, onde são aprovadas as leis que governam o país. O edifício do Knesset não é apenas um centro de poder político, mas também um local de significados simbólicos e históricos. Ele foi projetado com elementos arquitetônicos que refletem a herança cultural e histórica de Israel, incluindo murais e obras de arte que representam eventos importantes da história judaica. O edifício também é conhecido por seus jardins e por abrigar a famosa menorá, um candelabro de 7 braços, que é um símbolo tradicional do judaísmo e do Estado de Israel. Além de sua função política, o Knesset é um centro de visitas educativas e culturais, recebendo turistas e cidadãos interessados em aprender mais sobre o funcionamento do governo israelense. A presença do parlamento em Jerusalém reforça o status da cidade como o coração político e espiritual de Israel, sendo um ponto de convergência
para debates e decisões nacionais. Número 9. Mercado Mahane Yehuda. O Mercado Mahane Yehuda, também conhecido como Shuk, é um dos locais mais vibrantes e icônicos de Jerusalém. Localizado no coração da cidade, este mercado ao ar livre é um verdadeiro ponto de encontro de culturas, sabores e sons. Inaugurado no final do século XIX, o mercado se transformou ao longo dos anos em um destino popular, tanto para os moradores locais quanto para turistas. Durante o dia, Mahane Yehuda é um mercado movimentado, onde os comerciantes vendem uma ampla variedade de produtos, incluindo frutas frescas, legumes, especiarias, carnes, peixes, doces e produtos de panificação. É o lugar ideal para experimentar a culinária local e encontrar ingredientes frescos. Além dos alimentos, o mercado também oferece roupas, utensílios domésticos e lembranças. À noite, o mercado se transforma em um dos pontos mais animados da vida noturna de Jerusalém. Com muitos bares, restaurantes e cafés, Mahane Yehuda atrai uma multidão diversa de pessoas que vêm para desfrutar de boa comida, bebidas e música ao vivo. Muitos dos restaurantes no mercado oferecem pratos que combinam tradições culinárias de diferentes culturas, refletindo a diversidade da população de Jerusalém. Além de ser um centro de compras e entretenimento, o mercado Mahane Yehuda é também um lugar de expressão cultural, com arte de rua colorida que adorna as paredes e portas dos estabelecimentos. O mercado é um microcosmo da sociedade israelense, representando a fusão de tradições antigas e modernas em um espaço dinâmico e acolhedor. Número 10. Jardim do Getsemane. O Jardim do Getsemane é um local de profundo significado religioso e histórico em Jerusalém. Situado no sopé do Monte das Oliveiras, este jardim é reverenciado como o lugar onde Jesus orou na noite anterior à sua crucificação, um evento central na narrativa cristã. O nome Getsemane deriva de uma palavra aramaica que significa prensa de azeite, refletindo a antiga presença de oliveiras na área. Hoje, o Jardim do Getsemane ainda abriga oliveiras que se acredita terem milhares de anos, possivelmente contemporâneas de Jesus. A paisagem serena do jardim contrasta com o peso histórico e espiritual do lugar, tornando-o um destino de peregrinação e reflexão para cristãos de todo o mundo. Muitos visitantes vêm para orar, meditar e sentir a presença histórica do local. Adjacente ao jardim está a Igreja de Todas as Nações, também conhecida como Igreja da Agonia, construída no início do século XX. Esta igreja é famosa por seu altar situado sobre uma rocha que, segundo a tradição, foi o local onde Jesus orou e suou sangue devido à agonia que sentia. O Jardim do Getsemane é, portanto, um local de paz e contemplação, carregado de uma herança espiritual profunda e intemporal. Número 11. Zoológico Bíblico. O Zoológico Bíblico de Jerusalém, também conhecido como Zoológico Tish, é uma das atrações mais populares da cidade, especialmente entre famílias e crianças. Fundado em 1940, o zoológico tem como missão preservar e exibir espécies de animais mencionadas na Bíblia, além de promover a conservação da fauna nativa de Israel e do Oriente Médio. O zoológico ocupa uma área ampla e bem cuidada, com paisagens que imitam os habitats naturais dos animais. Além dos animais bíblicos, como leões, ursos e corças, o zoológico também abriga uma grande variedade de outras espécies de todo o mundo. A coleção de animais inclui desde grandes mamíferos até aves exóticas e répteis. Uma das principais atrações do zoológico bíblico é a Arca de Noé, uma estrutura em forma de barco que serve como centro educacional e de exposição. Lá, os visitantes podem aprender sobre a história bíblica da arca e as espécies animais que ela supostamente abrigava. O zoológico também é ativo em programas de reprodução e conservação,
com o objetivo de proteger espécies ameaçadas de extinção. O Zoológico Bíblico de Jerusalém é mais do que um simples zoológico. É um lugar onde educação, história e natureza se encontram, proporcionando uma experiência enriquecedora para visitantes de todas as idades. Número 12. Estádio de futebol americano. Jerusalém é uma cidade de tradições antigas e culturas diversas, mas também é um lugar onde esportes modernos têm ganhado espaço. Um exemplo surpreendente é a presença de um estádio de futebol americano na cidade. O Kraft Family Stadium, localizado no bairro de Sanhedria, é o centro do futebol americano em Israel. Este esporte, que é amplamente associado aos Estados Unidos, encontrou uma base entusiasta em Jerusalém, graças em parte aos esforços de organizações locais e de doadores internacionais, como a família Kraft, proprietária do time New England Patriots da NFL. O estádio não só é utilizado para jogos de futebol americano, mas também serve como um centro para outros esportes e eventos comunitários. Ele é o lar da Liga de Futebol Americano de Israel, conhecida pela sigla IFL, que reúne times de várias partes do país. A presença deste estádio em Jerusalém é um testemunho da crescente popularidade do futebol americano em Israel e da diversidade de atividades esportivas que a cidade oferece. O Kraft Family Stadium é um ponto de encontro para fãs do esporte e também um símbolo de como Jerusalém, uma cidade conhecida por sua rica história e tradições, continua a se expandir e a abraçar novas culturas e esportes. Número 13. Neve. Jerusalém é mais conhecida por seu clima mediterrâneo, com verões quentes e secos e invernos suaves. No entanto, de vez em quando, a cidade experimenta algo raro e mágico: neve. Quando a neve cai em Jerusalém, transforma a paisagem familiar em uma cena de conto de fadas, cobrindo as antigas pedras da cidade com um manto branco. Este fenômeno é raro, mas quando ocorre, é um evento significativo que atrai tanto moradores quanto turistas. A neve em Jerusalém é geralmente leve e derrete rapidamente, mas em algumas ocasiões, a cidade já experimentou nevascas mais substanciais que paralisaram o tráfego e fecharam escolas e empresas. As nevascas são mais comuns entre dezembro e fevereiro, e a expectativa de neve traz uma excitação especial à cidade. Lugares icônicos como o Muro das Lamentações, o Monte do Templo e as ruas da Cidade Velha assumem uma aparência diferente, que é capturada em inúmeras fotos e memórias. Número 14. Mais de 2.000 sítios arqueológicos. Jerusalém é um dos locais mais arqueologicamente ricos do mundo, com aproximadamente 2.000 sítios arqueológicos ativos. Essa riqueza arqueológica é um reflexo da longa e complexa história da cidade, que abrange milhares de anos e diversas civilizações. As escavações arqueológicas em Jerusalém revelaram uma incrível variedade de artefatos, desde ferramentas da Idade da Pedra até relíquias de tempos bíblicos e medievais. Alguns dos sítios mais notáveis incluem a cidade de Davi, considerada o local original da antiga Jerusalém, e as escavações no Monte do Templo, onde foram encontrados vestígios dos antigos templos judaicos. Outros sítios importantes são as escavações na área do Muro das Lamentações, que revelaram túneis e estruturas subterrâneas que datam da época do Segundo Templo. Essas escavações não apenas ajudam a entender a história de Jerusalém, mas também fornecem insights valiosos sobre a vida cotidiana de seus antigos habitantes. Desde a descoberta de antigos sistemas de água até objetos de culto religioso, cada achado contribui para a compreensão do passado da cidade. A arqueologia em Jerusalém é uma ciência viva, com novas descobertas acontecendo regularmente. Isso faz da cidade um local fascinante tanto para estudiosos quanto para turistas, que podem explorar os muitos museus e sítios arqueológicos que trazem à vida a rica história de Jerusalém. Número 15. O Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações, também conhecido como Kotel,
é um dos locais mais sagrados do judaísmo. Localizado na cidade velha de Jerusalém, este muro é o que resta do segundo templo, destruído pelos romanos no ano 70 d.C. Durante séculos, o muro tem sido um lugar de oração e peregrinação para judeus de todo o mundo, que vêm para lamentar a destruição do templo e fazer suas orações. O Muro das Lamentações é um símbolo poderoso de fé e resiliência. Os visitantes costumam escrever orações em pequenos pedaços de papel e colocá-los nas fissuras do muro. Esta prática é baseada na crença de que as orações deixadas no Kotel têm uma chance especial de serem atendidas. Além de seu significado religioso, o Muro das Lamentações é um importante ponto de encontro cultural e histórico. Ele é o foco de grandes celebrações religiosas, como o Bar Mitzvah, e é visitado por líderes mundiais e turistas de todas as crenças. O Kotel é dividido em duas seções, uma para homens e outra para mulheres, de acordo com a tradição judaica ortodoxa. Recentemente, também foi estabelecida uma seção de oração igualitária, refletindo a diversidade de práticas dentro da comunidade judaica. O Muro das Lamentações continua a ser um lugar de grande reverência e devoção, um elo vivo com o passado espiritual de Jerusalém. Número 16. Centro Tecnológico. Embora Jerusalém seja conhecida principalmente por sua história e significância religiosa, ela também se destaca como um centro emergente de alta tecnologia. Nos últimos anos, a cidade tem se transformado em um polo de inovação tecnológica, atraindo startups e empresas de tecnologia de várias partes do mundo. Este crescimento é incentivado por universidades de renome, como a Universidade Hebraica de Jerusalém, que produz talentos em áreas como biotecnologia, ciências da computação e engenharia. O ecossistema tecnológico de Jerusalém é diversificado, abrangendo desde biotecnologia e saúde digital até segurança cibernética e inteligência artificial. A cidade abriga muitos centros de pesquisa e desenvolvimento, incubadoras de startups e eventos de tecnologia que conectam empreendedores com investidores. A combinação de conhecimento acadêmico e empreendedorismo criou um ambiente propício para a inovação. Além disso, iniciativas governamentais e municipais têm incentivado o crescimento do setor tecnológico na cidade, oferecendo suporte financeiro e logístico. Este desenvolvimento não apenas diversifica a economia local, mas também cria oportunidades de emprego e promove um ambiente de trabalho multicultural e dinâmico. Número 17. Terremotos. Jerusalém, uma cidade rica em história, também tem um passado marcado por desastres naturais, incluindo terremotos significativos. Um dos mais notáveis foi o terremoto que aconteceu no ano 749 d.C., conhecido como o Terremoto de Al-Sham. Este evento catastrófico teve um impacto devastador em toda a região do Levante, incluindo Jerusalém, causando destruição generalizada e deixando muitos mortos. Esse terremoto é lembrado não apenas por sua magnitude, mas também pelos danos que causou às estruturas antigas, incluindo igrejas, sinagogas e mesquitas. Muitos dos edifícios históricos da cidade sofreram grandes danos, alguns dos quais nunca foram totalmente restaurados. A destruição também teve implicações culturais e sociais, alterando a paisagem da cidade e afetando a vida cotidiana de seus habitantes. Além desse terremoto, Jerusalém tem uma longa história de atividade sísmica, devido à sua localização próxima ao Vale do Rift do Mar Morto, uma das falhas tectônicas mais ativas do mundo. Esta susceptibilidade a terremotos é uma consideração importante na preservação e renovação das antigas estruturas da cidade. Hoje, a cidade está mais preparada para lidar com tais desastres, com medidas de construção e preparação de emergência em vigor para proteger tanto os habitantes quanto o rico patrimônio histórico de Jerusalém. Número 18.
Mesquita Al-Aqsa. A Mesquita Al-Aqsa é um dos locais mais sagrados do islamismo, situada na cidade velha de Jerusalém. É o terceiro lugar mais importante para os muçulmanos, após Meca e Medina. O complexo onde está localizada, conhecido como Haram al-Sharif, ou Nobre Santuário, é de grande significância religiosa e histórica, sendo também o local do Domo da Rocha. A mesquita foi construída no início do século VIII, embora o local tenha sido usado para oração desde os primeiros dias do islamismo. Al-Aqsa significa a mais distante, referindo-se à jornada noturna do profeta Maomé, que, segundo a tradição islâmica, foi transportado da mesquita sagrada em Meca para Al-Aqsa e, de lá, ascendeu ao céu. O complexo da mesquita é um centro de atividade religiosa e cultural para a comunidade muçulmana de Jerusalém e é visitado por peregrinos de todo o mundo. A arquitetura da mesquita e suas características internas, como o mihrab e o minbar, são impressionantes, combinando elementos históricos e artísticos. No entanto, Al-Aqsa também é um ponto de tensão política e religiosa, devido à sua localização e importância para várias religiões. A mesquita continua a ser um símbolo de fé e resistência, e um local de grande devoção e reverência para os muçulmanos. Número 19. Pedra Fundamental. A Pedra Fundamental, localizada no centro do Domo da Rocha em Jerusalém, é um dos mais importantes e reverenciados sítios religiosos do mundo. Esta pedra tem um significado especial para várias religiões. Para os judeus, é o lugar onde o mundo foi criado e o local onde Abraão quase sacrificou seu filho Isaque. Também é considerado o local mais sagrado do Templo de Salomão e do Segundo Templo, que foram destruídos. Para os muçulmanos, a pedra é igualmente sagrada, pois acredita-se que foi dali que o profeta Maomé ascendeu aos céus durante a noite da Ascensão. A tradição islâmica também menciona que a pedra é o ponto onde se dará o julgamento final no dia do juízo. A pedra fundamental está localizada dentro do Domo da Rocha, uma estrutura icônica e majestosa com uma cúpula dourada que domina o horizonte de Jerusalém. Construído no final do século VII, o Domo da Rocha é uma obra-prima da arquitetura islâmica e um símbolo de Jerusalém. O local é de grande importância espiritual e histórica, e também de significância política, sendo um ponto sensível nas relações entre as comunidades judaica e muçulmana. A pedra fundamental continua a atrair peregrinos e turistas, fascinados por sua história e misticismo. Número 20. Oliveiras centenárias. No Monte das Oliveiras, em Jerusalém, encontram-se algumas das oliveiras mais antigas do mundo, com idade estimada em até 800 anos. Essas árvores são mais do que apenas antigas. Elas são testemunhas vivas da rica história da cidade e possuem um profundo significado religioso e cultural. O Monte das Oliveiras é um local de grande importância para as três principais religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Para os cristãos, o Monte das Oliveiras é especialmente sagrado, pois é o local onde Jesus passou muitas horas ensinando seus discípulos, e onde, segundo a tradição, orou antes de ser preso. As oliveiras, que se acredita terem testemunhado esses eventos, são vistas como símbolos de paz e resistência. As oliveiras do monte não são apenas relíquias históricas, mas também uma parte ativa da agricultura local, ainda produzindo azeitonas, que são colhidas e usadas para fazer óleo de oliva. As árvores são cuidadosamente preservadas e são um ponto de interesse para botânicos, historiadores e peregrinos religiosos. Essas oliveiras centenárias são mais do que apenas árvores. Elas são um elo tangível com o passado e um símbolo de vida e continuidade em uma cidade marcada por tantas mudanças e conflitos ao longo dos séculos. Número 21. Não faltam parques. Jerusalém,
além de ser uma cidade rica em história e espiritualidade, também é conhecida por seus espaços verdes. A cidade abriga mais de 1.500 parques e jardins, oferecendo um refúgio tranquilo da agitação urbana e uma oportunidade para os moradores e visitantes se conectarem com a natureza. Esses espaços variam de pequenos parques de bairro a grandes áreas como o Parque Sacher, o maior parque público de Jerusalém, que oferece amplos espaços para piqueniques, esportes e eventos comunitários. Outro exemplo notável é o Jardim Botânico de Jerusalém, um oásis de biodiversidade que exibe plantas de várias regiões climáticas do mundo. Além de sua beleza natural, o jardim serve como um centro de pesquisa e educação, promovendo a conservação das espécies vegetais. Os parques e jardins de Jerusalém não são apenas espaços de lazer. Muitos deles também possuem significados históricos e culturais. Por exemplo, o Monte Herzl, além de ser um parque, é o local do Cemitério Nacional de Israel, onde muitos dos líderes mais importantes do país estão sepultados. Esses espaços verdes são vitais para a qualidade de vida na cidade, proporcionando áreas para atividades recreativas e culturais, e contribuindo para a sustentabilidade e o bem-estar dos habitantes. Em uma cidade tão densamente povoada e historicamente carregada, esses parques e jardins oferecem uma pausa bem-vinda e um lugar para contemplação e comunidade. E assim, terminamos a nossa jornada de hoje pela fascinante cidade de Jerusalém. Se você quiser continuar viajando com a gente, se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Muito obrigado por assistir e nos vemos na próxima aventura.